Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e cliquem em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma enorme alegria tê-los, ter aceitado inclusive o convite. Hoje nós temos nobres colegas aqui, doutora Maura de Oliveira, doutor Francisco Nazaré e o também ilustríssimo Coronel Salema, que eu já conheço, né, de todos os seus trabalhos aí desenvolvidos. Hoje nós vamos tecer o comentário da legislação, né, da Maura, inclusive que recebeu o nome da Maura de Oliveira, está aqui presente, que vai nos discorrer melhor sobre a legislação, a Lei 9234/2021. O Coronel Salema, inclusive, que propôs, né, essa legislação, e ele vai também discorrer como foi esse desenvolvimento com a Maura, e o nosso querido amigo Francisco Nazaré, condominialista, da área de imobiliária, sabe tudo, né? É difícil concorrer com esse meu amigo, mas também vai dar uma palhinha aqui para a gente dessa lei tão importante, né? Até porque a Maura, ela é embaixadora, né, das crianças aqui, ela tem a chancela da Michelle Obama. Então, não é pouca coisa não essa menina, né? Tem muita coisa aí para dizer para a gente. E o Coronel Salema teve esse projeto, ele como deputado estadual, para ele discorrer também um pouquinho para a gente. Então, eu vou começar aqui com a Maura de Oliveira. Em relação, Maura, queria que você discorresse aqui para a gente, para o nosso público, sobre o projeto, né, Anjos da Estrada e o selo educativo dos anjos. Explica para a gente como é que funciona isso, esse teu projeto, né, muito bem ponderado, muito bem colocado. Eu vi lá na tua lei, depois eu vou fazer mais outras perguntas aqui, mas discorre para a gente, em termos gerais, essa proposta para o conhecimento do público. Olá a todos, muito grata pelo convite, Vânia Baeta, pelo Francisco Nazaré, e sempre uma grande honra estar ao lado do deputado Coronel Salema. Então, a Lei 9.234 vem como um marco de proteção às crianças e aos adolescentes que, historicamente, têm seus direitos e suas garantias violados no constante em que vemos que a criança e o adolescente, durante toda a nossa história, décadas se passaram e a criança foi invisibilizada, a criança não é ouvida, a criança, embora hoje na nossa legislação ela já seja considerada, ela já tem o direito como sujeito, isso infelizmente não ocorre no dia a dia. Nós vemos cada vez mais os abusadores sexuais, os pedófilos, tomando uma proporção gigante, tomando conta do futuro das nossas crianças. Quando dizemos que isso é uma dor silenciosa, é porque de fato o é. A criança vitimizada fica calada, ela se sente culpada, ela tem medo, e todos esses sintomas e sinais que ela demonstra de forma silenciosa, é muito difícil para os adultos e responsáveis que estão ao seu redor identificarem. Então, nós vemos que toda essa tristeza gigante que coloca em risco a vida das nossas crianças e dos nossos adultos, que uma vez a criança violentada, ela passa a ficar adoecida emocionalmente e ela cresce, se não tiver os cuidados necessários de profissionais qualificados da saúde mental, ela vai crescer um adulto adoecido mentalmente. Então, nós podemos esperar bem pouco da nossa história, da nossa vida, do progresso e de desenvolvimento, se não cuidarmos de nós, pessoas. E nós, pessoas adultas, somos crianças em alguma determinada fase de nossas vidas. E hoje, infelizmente, o que nós temos de verdade ao nosso redor é uma sociedade omissa, uma sociedade que acha asqueroso, nojento. Ai, não fala desse tema que eu não aguento, tenho até ânsia de vômito. Isso é fácil da gente escutar, eu que transito nessa estrada há mais de 30 anos, batendo na porta de cada pessoa para que se compreenda que a negligência contra a criança e o adolescente é exatamente o fator que propicia
o abusador e o pedófilo. O mesmo pedófilo que alguns anos atrás atuava apenas na parte física, real, hoje ele tem esta plataforma, essa dinâmica da internet, então ele tornou-se um abusador em potencial. É impossível de numerarmos a quantidade de vítimas diárias que um cyberpedófilo consegue atacar, fingindo ser criança, aliciando as crianças, tornando-se os melhores amigos dessas crianças. E quando nós falamos que torna-se os melhores amigos, isso é fato, eles conseguem preencher a lacuna de proteção, de amizade, de confiança, de amor deixada pelos responsáveis, pelos adultos responsáveis, seja pai, mãe ou alguém que esteja estabelecendo essa função. E quando nós desenvolvemos o projeto Anjos na Estrada e o selo educativo Anjos na Estrada, é para que nós possamos unir forças, porque é necessário que a gente crie uma grande barreira para que esse pedófilo, para que esse abusador não mais se alimente da infância da nossa criança. O Anjos na Estrada é um projeto que está em todas as BRs, em todas as estradas, junto com a Polícia Rodoviária Federal, que é a nossa principal parceira nesse projeto, junto também com o IMB, que é o Instituto dos Magistrados do Brasil. E essa é uma tarefa que a gente concluiu depois de tanto tempo que eu ando pelas escolas, ensinando aos alunos, ensinando aos pais, reeducando, porque é o que a nossa sociedade necessita como um todo, de uma reeducação. Aquilo que não deu certo até agora. O que não deu certo? Criar os filhos com uma educação punitiva e não orientativa, porque à medida que a criança, você diz tanto não para a sua criança, para o seu adolescente, e vem o pedófilo, vem o cyberpedófilo e faz um movimento contrário, você não explica que a criança tem o direito dela dizer o não, ela tem o direito de dizer não quero ir no colo, não quero beijar o tio, não quero ir na casa do fulano. E se você, adulto, pai, mãe ou responsável, tiver o entendimento de que essas falas dessas crianças, que a criança, embora ela não fale sentindo a dor e a culpa, ela demonstra sinais de alerta, ela acende uma luzinha vermelha que é necessário que nós tenhamos a capacidade de entender. Mas como é que a gente vai entender alguma coisa, compreender que há mudança no comportamento, mudança psicológica, mudança física na criança, se nós não conhecemos nada? Então, o projeto, tanto o projeto quanto a lei sancionada, quanto o selo educativo, os livros educativos, tudo isso é um grande arsenal para que a gente possa coibir essa crueldade contra nossas crianças, considerando que o pedófilo não é doente, o pedófilo é alguém absolutamente 100% perfeito em sua cognição. O pedófilo não vai deixar de ser pedófilo em algum momento da vida dele, mesmo que ele seja preso, o que é muito difícil. Em menos de 10% que nós temos as provas de materialidade para que se consiga prender o pedófilo. Obviamente, ele é um sujeito de extrema inteligência e 100% racional. Então, dificilmente ele deixa o rastro do sêmen ou de alguma prova que a gente consiga a nível material. Então, temos sempre o cuidado e o carinho de profissionais especializados na psicologia para que possamos ter um laudo psicológico, mas isso não é fácil, coletar esse tipo de laudo, dependendo muitas vezes da idade da criança. E nós temos hoje um número gigante, até os 6 anos de idade, os pedófilos sabem disso, né? São crianças que vão ter mais dificuldade de explicar, até os 3 aninhos, até os 4 aninhos. É difícil da criança explicar o que está acontecendo. E ela não vai saber explicar que algo está acontecendo de ruim, porque também existe a naturalização desse abuso, que nós adultos, infelizmente, somos os culpados por naturalizar e fazer com que a criança não saiba o que é que está acontecendo com ela, e ela não vai saber pedir ajuda, porque ela não tem consciência do limite do próprio corpo. Ela não sabe que o corpo é sagrado, que é privado. Privado é algo que ninguém toca. Nós temos o cuidado de fecharmos a porta do nosso carro na rua para que ninguém entre e leve embora o nosso carro, que use o nosso carro. Nós colocamos senha no nosso celular, nós colocamos grades
nas nossas casas. Isso significa que é algo nosso, é privado, ninguém toca no meu celular, na minha casa, no meu carro. E na criança? Na criança, a educação que nós hoje temos é como se a gente pegasse a nossa criança, colocássemos numa avenida principal, num bairro ruim, perigoso, e deixássemos lá. Qualquer um pode chegar e fazer o que quiser na nossa criança. E essa é uma cultura nossa, uma cultura que precisa ser modificada, porque nós saímos com o nosso bebezinho no carrinho de bebê para pegar um solzinho, para passear com o bebê, e o nosso bebê já se torna um grande prêmio. Todo mundo na rua acha lindo, um vem, aperta a bochechinha, outro dá um beijinho, outro pega a criança e beija onde desejar beijar. E diz que é lindo, é que é linda. E os pais sequer compreendem que aquilo que está acontecendo ali, que parece ser algo simples, já faz parte de uma naturalização do abuso. Porque o abusador pode estar no meio dessas pessoas que acham a criança linda, fofinha, quer pegar, quer tocar, quer passar a mão na boquinha. O pedófilo tem esse hábito de chegar próximo da boca da criança, porque ele já passou a mão dele nas partes íntimas dele, nas zonas erógenas, e ele vai sentir prazer em tocar na criança. Então, há todo um grande movimento educacional, considerando que esta é a única forma de nós combatermos e de protegermos a nossa criança. Mas é claro que essa educação ela necessita ser dos dois lados. Tanto o responsável pela criança precisa estar atento e ter entendimento sobre a questão, como a criança. Porque quando ocorrer o abuso, a criança estará sozinha, sem o adulto responsável. Então, ela precisa ter conhecimento da autoproteção. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje e ao longo da vida, considerando que eu fui vítima dos 6 aos 16 anos e hoje eu tenho 52 anos, ou seja, era para eu estar contando aqui algo assim, olha, na minha época acontecia desta forma. E, infelizmente, eu estou aqui dizendo, olha, na minha época aconteceu da mesma forma que acontece hoje. As crianças apresentam os mesmos sintomas, elas podem se automutilar, elas têm depressão, elas se suicidam. Hoje, o nosso país é o 2º país do mundo em suicídio infanto-juvenil e 58% desses suicídios estão ligados ao abuso sexual infantil. As lembranças tristes, as memórias que ficam armazenadas no inconsciente e que não vão sair dali se não forem muito bem elaboradas, tratadas com profissionais da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. E nós não temos isso. Então, o que nós temos hoje na nossa sociedade? Crianças que estão se automutilando, que estão depressivas, que estão morrendo porque elas estão se suicidando. Só nesta semana eu tenho 3 casos de crianças de 9 a 12 anos de idade desejando se suicidar. Imagine um vídeo de uma menina de 9 anos que fala: Jesus, me mata, por favor, Jesus, me mata. Como é que a gente pode imaginar que a criança, a parte da infância, é a parte mais linda do mundo, porque é a parte realmente onde a pureza está, é a parte que ela pode brincar, que ela tem que ter os aprendizados dela e a total segurança ao seu redor. De que forma que nós vamos proteger a nossa criança se as famílias atuais estão dando um celular na mão de um bebê de 1 aninho, de 2 aninhos, e ainda se sentem muito orgulhosos quando dizem: olha, minha filha já fica sozinha com o celular, que ela já sabe escolher. A criança realmente, com 1 aninho e meio, com 2 aninhos, a criança já está sabendo passar o dedinho para chegar no desenhozinho. Agora, como que a gente vai deixar a responsabilidade gigante, quando o nosso país é gigante na pornografia infantil, na adultização, infelizmente na erotização infantil? Nós temos aí nos nossos TikToks da vida, nas nossas redes sociais, crianças de 3 aninhos, 4, 5, com roupinhas de adulto, com roupinhas minúsculas e com muitos aplausos.
crianças que são desenvolvidas pelos adultos a se tornarem adultos antes da hora. E é claro que ela, a criança, ela não tem esse entendimento. Então, se todo mundo está aplaudindo, se todo mundo está dizendo que é lindo, ela vai se sentir feliz. Mas cabe a nós, os adultos, entendermos qual é o universo da criança e qual é o nosso papel. O nosso papel quando nos tornamos pais, mães ou responsáveis. Nós somos obrigados, pela lei, isso está no Estatuto do ECA, é dever nosso zelar pela segurança, pela proteção das nossas crianças e garantir os seus direitos. Mas não há direito algum. Então, o trabalho que nós estamos desenvolvendo junto da Polícia Rodoviária Federal, nas estradas, nas ruas, na Ponte Rio-Niterói, em vários locais, com o projeto Anjos na Estrada, e a expectativa é que a gente possa, à medida que a gente saia da pandemia, que o projeto se intensifique como Anjos nas escolas, trabalho esse que eu já venho executando por lives, trabalhando com várias mães e filhos através da internet nesse momento da pandemia. Nós pretendemos que, unificando com a lei, e um dos nossos parágrafos da lei, a lei está fantástica, a lei está maravilhosa, um deles é adesivarmos para que a gente chame a atenção de toda a sociedade sobre esse tema, todos os locais públicos, ensinando onde é que pode tocar no corpinho, qual é o limite do corpinho de uma criança, quem pode tocar no corpinho, em qual momento que se pode tocar nesse corpinho. E a criança é preciso que ela entenda e aprenda, e nós precisamos ensinar o que é um toque bom e o que é um toque ruim. Porque a criança, no momento que o carinho deixa de ser carinho e passa a incomodá-la, não é carinho, já é abuso. E nós precisamos ter um cuidado imenso, porque tanto os abusadores quanto os pedófilos, eles são maliciosos, inteligentes, eles são os mais mentirosos do mundo. Então, eles conseguem enganar pai, mãe responsáveis, conseguem enganar os adultos. Que dirá as crianças, considerando que em cerca de 90% dos casos, eles estão dentro da própria casa. A criança possui por eles um sentimento de afeto e de respeito. Então, fica muito mais difícil. Por isso que o nosso papel hoje é de ir para as ruas e fazermos um papel dentro dos condomínios, dentro das estradas, dentro de todos os locais, buscarmos junto, que a nossa lei também tem esse parágrafo, qualificar profissionais da segurança, profissionais da educação, profissionais da saúde, para que toda a sociedade fale uma única voz. Inclusive, o deputado Salema esteve comigo nesta segunda-feira no PROERD, mais um grande grupo de policiais que representavam 8 estados do nosso país foram qualificados. Estarão esses profissionais multiplicando a proteção às crianças. Muito bom, Maura. Agradeço aí as suas breves considerações. Queria falar aqui, lembrando que estou muito feliz por ser um canal de mais uma divulgação desse belíssimo trabalho de vocês, né? Vou dizer que de todos, que cada um fazendo um pouquinho, né, Maura, chega, né, um montão, né, de gente. Então, conte sempre comigo, sempre com o canal. É um privilégio para mim poder divulgar, inclusive você enquanto autor, o próprio coronel e deputado Salema, e ter a companhia também do meu amigo Nazaré. Realmente é muito bacana a gente ter essa oportunidade. Pode colocar aí a divulgação. Sim. Esse livrinho é distribuído nos locais, né? É o livrinho infantil, onde todos os personagens aqui são reais, incluindo a doutora Ivone Ferreira Caetano, que é essa personagem aqui com o martelinho, foi juíza da Vara da Infância por 18 anos, né? E é uma trabalhadora junto com a gente, ela vai para as estradas junto com a gente, e a gente distribui esse livrinho infantil, onde posiciona de que forma que você pode identificar uma criança que está sendo vitimizada. Porque enquanto ela não fala e fica quietinha, ela emite sinais. E é preciso que a gente esteja atento aos sinais para a gente conseguir auxiliar. Temos também o livro
técnico, esse livro para os pais, para os professores, para todos os adultos. Foram 12 anos de pesquisa nesse livro, foram 900 vítimas trabalhadas para estarmos aqui concluindo esta obra. É um livro prefaciado pelo presidente do Tribunal de Justiça, o TJ do Rio de Janeiro, também pela desembargadora Ivone Ferreira Caetano, e o pós-fácio é do presidente do IMB, o desembargador Fábio Dutra. Então, nós temos um trabalho gigante. Eu sou muito grata por vocês abrirem esta grande brecha, considerando que a gente só tem uma forma de combater e de realmente contribuir para a prevenção. Porque quando a gente vê que a polícia prendeu um pedófilo, esse um pedófilo, dificilmente ele é preso com a primeira vítima. Quando ele é preso, ele já tem um currículo de 30 a 50 vítimas. E ao longo da sua vida, ele consegue chegar a 200 vítimas nesta média. Ou seja, é preciso que a gente antecipe e que a gente faça o trabalho de prevenção. Me coloco à disposição dos senhores para que, quem sabe, tenhamos a oportunidade de realizarmos um grande trabalho nos condomínios, considerando que as áreas públicas dos condomínios, as áreas comuns, como piscina, parques infantis, né, são grandes espaços onde os abusadores ficam. Eles chegam a observar na piscina, por exemplo, onde está a mãe, onde está o pai daquela criança, e ele chega, senta do ladinho, e ele chega a falar para a criança, como o caso de um menininho de 4 anos. Claro. Você está com vontade de fazer xixi, não tá? Tá sim, que o tio sabe. Vamos que eu vou te levar para fazer o xixi. E aí ele leva a criança sem que pai e mãe percebam. Porque as pessoas consideram que morar dentro de um condomínio ou ter os seus filhos dentro das suas casas com a porta fechada, pronto, é a segurança suficiente. Então, as crianças não estão seguras, nem dentro de casa, nem dentro do condomínio, e é necessário que a gente leve informação para o máximo de pessoas possíveis, porque assim a gente agrega os multiplicadores, a gente fomenta um grupo realmente de força para que a gente possa combater esses abusadores. Muito grata por essa oportunidade. Eu que agradeço, Maura. Vou dar aqui a palavra agora, depois eu retomo você, ao Coronel Salema, né, que o projeto, inclusive, foi dele. Como foi isso, Coronel? Como foi esse encontro com a Maura com o senhor, né? Essa ideia que juntos, acredito que juntos, né, construíram. Inclusive a Maura posicionou em relação aos colégios, essa divulgação, mas a lei, eu li, né, a lei é estadual do Rio de Janeiro, inclusive, lei 9.234 de 21, que tem o nome da Maura de Oliveira, né? Ali também na lei, Coronel Salema, diz que esses adesivos, esses cartazes também deverão ser inseridos nos ônibus comuns, ônibus escolares. A Maura mencionou muito bem já nos colégios, em outros lugares públicos, né? Em áreas de condomínio, como a Maura também falou, onde tem parqueamento, tal, ou seja, parquinho. Queria que o senhor abordasse aqui para a gente, Coronel, como foi todo esse projeto, o seu envolvimento e como está transcorrendo isso em termos, né, de polícia militar, né, porque isso o senhor também sabe tudo, né, sabe muito. Por favor, tem a palavra. Satisfação em vê-lo, por favor. Até lá. Vê-la e ouvi-la. Um abraço, Maura. Boa noite, Vânia, Francisco. Desculpa a demora aí no acesso aí, que essa tecnologia às vezes me confunde. Mas estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Então, a Maura, a gente já se conhece há bastante tempo. Quando ela atuava na prefeitura lá de São Gonçalo, eu era o comandante do 7º. E um pouco antes de eu ser transferido para o 12º, nós participamos de uma palestra num colégio. E no primeiro momento eu não entendi nada do porquê daquela menina que trabalhava na prefeitura estar do meu lado ali numa palestra que eu faria para as crianças. E ela já me surpreendeu naquele primeiro momento, falando desse tema que é muito sensível. E hoje ela fala com uma propriedade tremenda e eu já uso até o que eu aprendi com ela por onde eu tenho andado também.
E eu tive a oportunidade, já agora, no mandato, fazer essa lei, né, fazer essa apresentação com orientação da própria Maura e batizar com o nome dela, que seria o mais justo que eu podia fazer. A lei demorou um pouquinho até entrar em vigor, porque teve uma resistência lá por conta até do termo pedofilia, que o pessoal da esquerda entendia que não podia ser utilizado, porque não capitula crime, mas é um termo que é usado, né, universalmente aí, é o mais falado. A gente tirou o termo pedofilia do texto, mas é o termo mais fácil de entendimento. A gente tem que falar, né, do abuso sexual, que também não está no contexto, mas a gente teve que alterar alguma coisinha ali. Mas a gente teve a chance de apresentar essa lei no Palácio Guanabara, com a presença do governador, a primeira-dama, a ministra Damares. A ministra trouxe uma comitiva tremenda também, que foi no dia, né, do combate à pedofilia, do abuso sexual. Ela tinha vindo, acho que do Paraná, se não me engano, né, Maura? Isso, e ela 18 de maio. Ela trouxe uma comitiva lá de secretários, também tinha outros ministros presentes, deputados, a casa cheia, e a lei foi abençoada pelo Padre Omar lá no Cristo Redentor ao vivo, que ele fez uma oração bacana. O evento, o lançamento seria lá, mas uma estabilidade no tempo, por causa da dinâmica ali da quantidade de pessoas que compareceu, acabou vindo para o Palácio Guanabara, mas ele fez um link ao vivo do Alto Cristo Redentor. Então, o tema realmente não é recente, mas acho que a forma que está sendo tratada para alguns é nova. Tá? A gente tocar na ferida, falar de coisas que acontecem dentro das nossas casas, né? Dentro das nossas famílias, é difícil. Hoje a gente vê muito artista aí relatando, né, os abusos que sofreu, pessoas públicas, né, abrindo o coração, como a Maura já vem fazendo há algum tempo. Tanto que ela tem uma projeção com o próprio Ednei Silvestre, da Rede Globo, o Jô Soares, a primeira-dama dos Estados Unidos na época, a Michelle Obama, também teve a chance de homenagear a Maura. E era um tema que já vinha me incomodando há algum tempo, porque eu tenho filhas gêmeas, né? A gente conhece o histórico, às vezes, de relatos, né, da própria Polícia Militar, que a gente, às vezes, não sabe como lidar. E a Maura hoje me dá essa tranquilidade para eu falar também um pouco sobre isso. Tanto que no lançamento da lei, eu vi lá ao fundo, né, dos presentes, que tinham os representantes do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, e naquele momento me veio uma inspiração divina, e eu pensei, poxa, o PROERD hoje fala sobre drogas lícitas e ilícitas, né, a prevenção contra o uso dessas substâncias, já fala sobre bullying, que é já um tema também mais recente, e por que não falar sobre pedofilia? Então, de pronto, né, a Maura já esteve lá por 2 vezes, eu fui agora na última segunda-feira, e eu estava falando para policiais de 8 estados diferentes, estão num curso preparatório, que acaba agora na próxima sexta-feira. Então, é uma coisa tremenda, foi uma palestra que era quase que um dia inteiro, né, Maura? Sim. A gente atrapalhou até um pouco a rotina lá, mas teve uma atenção de todos ali, são 40 e poucos alunos fazendo esse curso, e, quer dizer, vai levar essa dinâmica para outros estados. O livro dela também foi distribuído lá com essa cartilha, que a cartilha tem uma linguagem mais infantil e o livro tem uma linguagem mais para público adulto, mas de muito fácil entendimento. E a contribuição que a gente pôde dar foi a lei, agora com o PROERD, a gente vai cobrar do governador agora a emissão desses cartazes, que não é um custo muito alto para o governo, pela importância, né, da lei e das vidas que estão sendo salvas. Então, uma conversa, às vezes, com uma criança, uma mudança de comportamento, né, uma alteração até no seu apetite, ou a Maura fala muito bem com propriedade, que o tema é muito abrangente. Então, se a criança passa a comer demais, né, é uma forma de manifestação, se passa a comer de menos também. Ela faz um desenho que às vezes muda, está fazendo uma arvorezinha, bichinho, daqui a pouco ela começa a desenhar, né, os órgãos sexuais masculinos e femininos, ela começa a desenhos mais violentos, que a violência que ela está sofrendo é a forma que ela tem de falar. Então, o corpo dela fala e ela se manifesta também através dos gestos, desenhos e atitudes. Isso a gente tem que observar essa mudança de comportamento e muitas vezes a gente repreende, né, a criança. Tanto quando ela está no ato ali, a Maura, se deixasse ela falar, a gente ficaria aqui, ia cair o link, ia acabar nossas baterias e ela ia falar. E hoje a gente já fala em abuso de recém-nascidos. Tem babás que estão sendo preparadas por essa rede mundial de pedofilia
onde uma imagem tem um valor e um vídeo é um valor exorbitante. São milhões que circulam de imagem de reais e dólares e euros e outras moedas aí pelas redes sociais, e são coisas absurdas. Hoje já houve relatos de pais pedófilos que geram filhos para serem abusados por eles mesmos, para faturar com a venda dessas imagens. Então são atrocidades que nos constrange, nos revolta, mas também nos dá ânimo para continuar lutando contra esse crime bárbaro, que a Maura, eu falo com muita propriedade, que ela, um drama pessoal, né, que ela viveu na sua vida, ela transformou nesse projeto, que eu tenho certeza que está salvando vidas aí, é uma geração que a gente está orientando para que não sofra esse abuso, ou então que saiba reagir, né, quando o abusador se aproximar. Hoje a cyberpedofilia, que ela também já relatou, é uma realidade que às vezes o abusador ou consegue as imagens da criança através de perfis falsos, né, que ele vai se comunicando, ele usa o linguajar que as nossas crianças usam hoje em dia, usa as imagens que eles mais curtem, né, ele procura saber nas redes sociais que a criança tem o que é que ela mais gosta, né, então ele cria um personagem de acordo com o gosto da criança e passa a falar naquele linguajar e ele obtém as imagens que ele precisa para transmitir para a rede mundial. Ou marca encontros e aí o abuso é mais efetivo. Então a gente tem que ter muito cuidado, falar abertamente sobre esse tema. Agora com essa oportunidade do ProERD aí, falar nas escolas, nós temos que fazer nosso papel também, sermos agentes multiplicadores e quanto mais houver dessas transmissões, sejam presenciais ou nas redes sociais, a gente tem que alertar os adultos para que eles alertem suas crianças. E ao invés de repreender quando a criança mudar de atitude, procurar entender o porquê que ele está mudando o comportamento. Então a Maura realmente hoje eu acho que é a grande palestrante que a gente tem. A gente não pode desperdiçar esse talento aí, que essa mulher realmente ela sacrificou, acho que parte da vida dela para salvar a vida de outras crianças. Obrigada pelas suas ponderações iniciais, Coronel Salema. Muito feliz aí por o senhor estar nesse projeto, né? O senhor já comandou vários aí batalhões à frente, né? E ainda está com esse projeto e a Maura, né? Trazendo essa benesse para a sociedade, né? Porque divulgar que é o grande, né? É o grande lance de todos nós, cada um fazendo um pouquinho a sua parte. Né? E quem, Maura e Coronel Salema, me posicionou do teu projeto, né? E deu essa ideia, você não imagina que seja o nosso amigo Francisco Nazaré, né? Ele que é o pai, né, literalmente, dessa criança aqui, né, que ele falou comigo generosamente, é meu amigo, né, além dele ser um excelente, primoríssimo, né, advogado imobiliário, condominialista, também administradora, né, isso daí é um outro ramo, mas de outro setor, mas ele domina muito e ele, então, generosamente, sabendo do meu canal, que eu convido, né, as pessoas para que tragam informações de qualidade, também não são qualquer convidados, eu posso dizer isso para vocês. O Nazaré já me conhece, né? Eu sempre primo, né, o que melhor informação for para que aqueles que estão necessitados, né, de ouvirem, seja de conhecimento, seja como esse teu aqui, que é um conhecimento e também social, abrange. E o Nazaré foi muito generoso, aliás, como sempre não só dos seus conhecimentos jurídicos, mas de trazer você e também o Coronel Salema com essa legislação, com essa informação que é a nível, né, da sociedade. Aí eu quero passar a palavra, então, para o meu amigo Francisco Nazaré, já dando, né, o primeiro passo de como a gente chegou a vocês e por que nós estamos aqui. Então, o mentor disso tudo, o doutor Francisco Nazaré, por favor. O áudio, Nazaré, o áudio. Ou então fala em linguagem de sinais. Desculpa, boa noite a todos. Primeiro agradeço a minha grande amiga Vânia Baeta, que é um dos canais mais respeitados do Brasil quando se fala em condomínio, administração condominial, direito imobiliário. Eu fiquei muito sensibilizado quando eu participei do programa da Rádio 40 Graus, junto com o Coronel Salema e junto com a Maura de Oliveira, né? E a história dela
triste, porém de muita força, e eu acredito que essas pessoas são designadas por Deus. Ela escolheu vir para essa vida, para passar o sacrifício, mas para servir de um exemplo para a humanidade. E a Maura é uma dessas pessoas que me levou às lágrimas, inclusive no programa do delegado Zé Paulo Pires, também, que é um nosso amigo. E o deputado Salema, eu sempre falo que é o deputado dos condomínios, né? É o amigo dos condomínios, né? Tanto que emplacamos 2 leis maravilhosas, que é a lei de 8836, que foi feita no meio da pandemia, a lei também das academias, que conseguimos corrigir uma injustiça, e a Maura realmente me comoveu, e eu vejo que o nosso segmento condominial tem que abraçar a causa da Maura como se fosse dele, porque nós moramos hoje, a maioria das pessoas mora em condomínio, então tudo acontece dentro do lar e tudo acontece dentro das áreas comuns dos condomínios, que os condomínios hoje, os grandes condomínios, são verdadeiras cidades. E eu vejo que o setor condominial deve abraçar, mas abraçar mesmo. A Maura, por exemplo, ela está disposta a ir nos condomínios, fazer palestras, não só para os síndicos, mas fazer palestra para os moradores, para as crianças. Olha só, a Maura faz palestra para as crianças, para atingir a parte mais fraca dessa história, a parte que é a vítima, e a Maura vai ensinar as crianças a detectarem o problema e a se defender. E, acima de tudo, alertar aqueles pais que não têm tempo nem de dizer para o filho eu te amo, mas para alertar os pais que eles devem cuidar das suas crianças. Porque, afinal de contas, eles têm uma responsabilidade de ter colocado no mundo de educação. O que a gente não pode é tornar nossas crianças uma vítima fácil para esses monstros. Os monstros têm que ser aniquilados da sociedade. E com isso, com essa missão divina que a Maura tem, nós devemos ajudar. Eu sou síndico também, né? Além de síndico, eu sou administrador e sou delegado da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB. Então, eu vejo que todas as comissões de direito imobiliário e condominial do Brasil inteiro, quem estiver assistindo, os presidentes, entrem em contato ou comigo ou com a doutora Vânia Baeta, que eu tenho certeza que a Maura estará disposta a participar do Brasil afora com esse combate, né? Clamo alguns colegas que têm canais aí também de condomínio, né? Sérgio Craveiro, Daniel Lima do Papo Condominial. Então, essas pessoas todas que estão aí no mercado condominialista, que sigam o exemplo da doutora Vânia Baeta. Nos convidem. Eu não preciso ser convidado. Quem tem que ser convidado é a Maura de Oliveira. Essa é a grande batalhadora e o nosso deputado, que é o deputado dos condomínios no Rio de Janeiro, que é o deputado Coronel Salema. Os condomínios precisam muito da orientação da Maura. Os síndicos precisam ser treinados, os funcionários, acima de tudo, precisam ser treinados. Porque aquele faxineiro que está passando no corredor, ele pode escutar alguma coisa na porta. O porteiro, ele pode ver uma atitude diferente, né? O porteiro, ele participa da vida social do condomínio, o faxineiro participa da vida social, e um funcionário desse, bem treinado, ele pode detectar sinais que uma pessoa não treinada não vai detectar. Até o modo de uma pessoa segurar a mão de uma criança no elevador, nas partes comuns, pode ser um sinal de um começo de uma violência contra as crianças. Então, eu clamo para o meu segmento, que eu tanto amo, que é o segmento condominial, que abracem essa causa. E os governantes, tanto na área federal, municipal, estadual, têm que abraçar de uma vez por todas. Tanta causa tão ruim que a pessoa abraça, gente, tanto dinheiro gasto com tanta bobagem. Agora, a criança molestada hoje vai ser um adulto com problemas mentais, vai ser um adulto triste, vai ser um adulto que não vai ser feliz, porque na melhor fase da vida, que é a infância, ele sofreu esse tipo de violência. Então, o que eu deixo como mensagem é que a área condominial deve fazer uma campanha a nível Brasil. Nós estamos discutindo o direito condominial e o direito condominial evoluiu nesse período de pandemia mais de 10 anos em 2. Então, nós temos agora uma obrigação de dar isso para os nossos condôminos, que é quem traz dinheiro para a gente, né? Se não fosse o condômino, a gente não falaria de direito condominial, a gente não exerceria, eu não exerceria a minha profissão de contador condominial,
de advogado condominialista, de administradora de imóveis, de terceirização, isso tudo vem da onde? Do condômino. Então chegou a nossa hora de também retribuir. E retribuir fazendo o quê? Dando oportunidade da Maura a proteger o nosso bem maior, que são os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos afilhados. Então chegou a hora da gente dar um pouco para essa comunidade que sustenta a nossa família, que é a comunidade condominialista. Então, mais uma vez, eu apelo, vamos abrir espaço para a Maura de Oliveira, porque ela é incansável. Quando a gente puder fazer um encontro, eu até, Vânia, eu sugiro que a Maura tenha um espaço na próxima Expo Síndico. Né? Se você puder levar essa reivindicação, a Expo Síndico será em novembro, no Copacabana Palace. Né? Eu não sei se você participa da Expo Síndico, você é uma figura marcante em todo o evento que tenha de condomínio no Brasil afora. Eu abro aqui o meu pedido público para os organizadores do Expo Síndico que abram um espaço para a Maura de Oliveira falar para toda a comunidade condominial. Né? Eu acho que a organizadora é a DIL, né? Se eu não me engano, eu não sei se é a DIL que está organizando, mas os organizadores do Expo Síndico, se estiverem escutando, a Maura de Oliveira é uma pessoa excelente para falar para a área condominial, falar para os síndicos. E o assunto dela não é dela, é nosso, é da humanidade. Da humanidade para a gente crescer um ser humano melhor. Né? E a gente aniquilar. A Maura é a vacina contra a pedofilia. Então, Vânia, eu deixo aqui o meu pedido, o meu agradecimento em nome dessa geração, Maura, e das futuras gerações. Que a Maura vai multiplicar, daqui a pouco vão ter outras Mauras, sim, e a gente vai acabar de uma vez por todas com esses monstros que destroem as famílias. Obrigado pelo espaço, Vânia, muito grato a Maura. E ao meu amigo Coronel Salema, eu mais uma vez agradeço, porque está usando o seu mandato em prol da sociedade, em prol de a gente ter uma vida melhor. Obrigado, Maura. Obrigado, Vânia. Obrigado, Coronel Salema. Belas colocações, Nazaré. Conte comigo, Maura, conte comigo. Vou falar com quem os organizadores que nos convidam, a verdade é essa, né? Acabam se tornando amigos e parceiros, né, Nazaré? Eu vou fazer a minha parte, você não tenha dúvida. Agora, eu queria aqui colocar uma posição. Nós vamos também deixar congelado no vídeo, tá? Para quem quiser pegar, mas eu vou dizer que nos cartazes também, que faz parte da legislação da Maura, né, que o Coronel Salema aqui coordenou, diz que 100, ali diz nesse cartaz, né, que são os telefones para que as pessoas façam as suas denúncias. Então, eu vou dizer aqui, diz que 100, mas isso tudo vai estar congelado aqui no canal, para as pessoas não se preocuparem em ter que anotar porque eu estou falando. Também nas regiões metropolitanas, os 2253-1177, denúncias nas regiões metropolitanas, 2253-1177, e nas demais regiões, 0300-253-1177, repetindo, demais regiões, as denúncias dos pedófilos, 0300-253-1177. Mas isso vai estar gravado aqui na tela, vocês não se preocupem, qualquer coisa é só congelar, voltar a tela, para que vocês, então, tenham essas informações na mão e na necessidade, infeliz, né, necessidade, vocês possam fazer as denúncias para que os órgãos competentes tomem as providências o mais breve possível. Né? Maura, são 2 livros, né, que eu queria mencionar: Desmascarando a Pedofilia, o título, né, e Aprender para se Defender. Eles estão à venda? São só esses que você faz esse trabalho para que as pessoas aqui né, venham se interessar e se aprofundar, ou só esses livros você cede, né, nessas atividades tuas dentro do público específico? Os livros podem ser adquiridos através do meu próprio direct, Anjos Maura de Oliveira é o meu Instagram,
E a expectativa é que esse livro possa chegar, tenha um preço muito razoável, vale a pena, inclusive, que quando tivermos a oportunidade de darmos um curso aos condomínios, já fiz um no condomínio do Alcântara, do Parque das Águas, em Alcântara, São Gonçalo, tive a oportunidade, porque eu morei nesse condomínio, e eu pude fazer um trabalho com 300 crianças, e já houve uma diferença, porque já havia tido caso de pedofilia dentro do próprio condomínio, e é claro, os pedófilos estão em todos os locais, os pedófilos não têm perfil, então seja na classe alta, na classe B, C, D, em todos os locais, né? E eles não escolhem a criança por sexo, tanto meninas, embora meninas seja o maior número, 82% das vítimas são meninas, mas esse 18% dos meninos, ele não é um número real, porque dentro da nossa sociedade machista, né, esse patriarcado, ele dificulta, desde de cedo, a gente inibe o menino de pedir socorro, de chorar, de demonstrar a fragilidade. Isso faz com que, no desenvolver da vida, esse menino vítima se torne um adulto totalmente submisso, assim como meninas e meninos, a idade adulta de uma pessoa que foi vítima sem ter o tratamento adequado é de submissão, é de tristeza, é de busca dentro da sociedade, dentro da sua vida social, muito negativa. É possível, há um direcionamento muito fácil para que crianças, na sua idade adulta, enquanto adultos, façam suas escolhas de parceiros em seus casamentos, em suas relações íntimas, com abusadores também, com homens violentos, com mulheres violentas. Nós não temos apenas pedófilos homens, nós temos pedófilos mulheres também. Pedófilas, embora numa proporção menor, são 2%, mas nós temos muitas mulheres que contribuem, inclusive ajudam e mantêm o segredo, né? Porque muitas vezes o provedor da casa, o provedor financeiro é o pedófilo, seja o pai, o padrasto. Então, mães que até ajudam na hora de utilizar a criança para o abuso, né? A gente tem diversas situações, nós recebemos um número muito grande de vítimas. Eu recebo muitas vítimas diariamente, inclusive o delegado da DPCA, que eu tive o prazer de conhecer no dia da nossa live, o doutor Francisco, tem sido hoje um grande parceiro. Eu tenho mandado muitas demandas para ele, que ele imediatamente começa a resolver. O doutor Paulo é um doce de pessoa, então é muito bom quando a gente pode falar isso para a população. A denúncia, senhora Vânia Baeta, ela é extremamente importante. Nós temos a DECAV, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente no Rio de Janeiro, a DPCA em Niterói, as DEANs, quando a vítima é do sexo feminino, as DEANs, que são direcionadas à violência doméstica das mulheres, à proteção às mulheres, elas também atendem as meninas. Então, e no caso também os conselhos tutelares, de qualquer forma, eu sou um canal de denúncia, então qualquer pessoa que venha assistir essa nossa live pode se direcionar ao meu direct, eu atendo, meu telefone fica 24 horas, eu tenho o hábito de atender nas madrugadas, não tem uma madrugada que eu não tenha vítimas. Então, a tristeza que assola o coração de alguém vitimizado, e eu utilizo as palavras do Dr. Francisco, quando você ajuda alguém, quando você passa a se importar com o outro, você está edificando a si próprio. Cada vez que nós estamos olhando para o lado, que nós estamos doando, não me falta, eu não fico vazia por doar tanto, ao contrário. Eu sei que nós estamos realizando, e não é à toa que estamos juntos aqui, não é à toa, não há nada no acaso de ter conhecido o Coronel Salema, e o Coronel Salema se torna deputado Salema, e o deputado Salema tem condições de oferecer ao Rio de Janeiro uma lei desta magnitude. Nada é um acaso, nós estamos apenas nos conectando em algo que é bom para a vida de todos nós, do universo. Não adianta pensarmos que o mundo vai ser melhor amanhã, porque não vai ser, se nós não fizermos a mudança hoje. Então é preciso que toda a sociedade tenha um engajamento de olhar para o lado, deixar a omissão
tem que denunciar, porque a denúncia, mas vai demorar para prender, ou o pedófilo não vai ser preso. Pode acontecer isso. Pode demorar muito, pode ele não ser preso, porque é muito difícil prender, mas significa que quando nós fazemos a denúncia, este ser pode deixar de cometer mais abusos, porque a sociedade vai ficar de olho, porque você vai contar para o vizinho, você vai contar para várias pessoas. E hoje a nossa lei que vai colocar, inclusive consta isso, né, na nossa lei, que é maravilhoso, nós vamos ter um cadastro dos pedófilos condenados. Então, as pessoas, o cidadão comum, vai poder evitar, por exemplo, de um condomínio contratar um profissional que seja um pedófilo, porque os pedófilos escolhem locais onde haja um facilitador para ele junto às crianças. Um condomínio é um local maravilhoso, porque as mães acabam dispensando seus filhos, muitas vezes por negligência, deixam seus filhos sozinhos horas e horas nas áreas de recreação do condomínio, e pode estar ali não apenas moradores, mas profissionais que trabalham no condomínio, e eles vão saber exatamente qual é a dinâmica daquela família. Aquela mãe que deixa o filho sozinho muito tempo, aquele pai, que ele vai se tornar o melhor amigo daquela criança. E a criança vai contar, não aguento mais meu pai, estou de saco cheio da minha mãe, porque nós vemos hoje, né, a educação, quando ela é opressiva, imperativa, sem diálogo, sem a oportunidade de conversa, sem a oportunidade de usar a orelha, de escutar. O máximo que as nossas famílias têm feito é ouvir, e ouvir a gente ouve qualquer coisa que faça barulho, mas escutar com atenção é pegar a criança, pega o seu filho hoje, pega qualquer criança que você tem, se você não tenho filho, não preciso me preocupar com essa tal de pedofilia e de abuso sexual. É preocupante para você também, porque você tem que pensar no mundo. Quem será esta criança na idade adulta? Se hoje eu posso ser uma defensora das crianças, se eu posso realmente dedicar a minha vida para poder... Hoje não, né? Porque isso eu faço a vida inteira. Durante muito tempo foi um tema difícil de ser falado. Eu tenho aí, vivo divulgando na minha rede social, no Instagram, reportagens antigas, de 15 anos, de 20 anos atrás. E quando eu era convidada para essas emissoras, as principais aí do nosso país, havia sempre um cuidado. Todas as dinâmicas das entrevistas eram da mesma forma. Maura, você pode falar só 5 minutos? Porque a gente está com medo da audiência. Havia o medo de que caísse a audiência por me levar para falar sobre o tema da pedofilia. Quando eu estive no Jô Soares, eu teria 8 minutos de fala. E eu fiz o programa inteiro, foram 49 minutos de programa. Eu estive no Hoje em Dia para falar 5 minutos. A produção tinha receio. E, no entanto, eu fiquei o programa inteiro, porque, ao contrário, não baixou a audiência, aumentou. E isso é preciso que a sociedade compreenda, que as pessoas só não querem ouvir porque não têm conhecimento. Mas quando nós estamos falando, nós não estamos falando do horror, nós estamos falando do amor, da construção do amor. Que sem essa construção, simplesmente o que vai acontecer? O pedófilo domina todo o espaço. Então, é preciso realmente que a gente se una no amor, para a gente poder lembrar que cada criança, nós somos aquele que vamos levar a luz para o caminho dessa criança, para que ela possa se tornar um adulto saudável, um adulto que hoje nós temos que lutar pelo abusador que está hoje cometendo os abusos e para que a gente não crie novos abusadores amanhã. Eu só fazer uma observação aí que a Maura não gosta de falar muito. Querida. Não, que a Maura, coitada, ela faz essas coisas por conta própria já há bastante tempo, né? Ela teve que conviver com esse drama aí na infância e parte da juventude. E, atualmente, o que ela fez? Ela emitiu esses livros confiando em algumas pessoas públicas. Uma delas até eu estava presente. Um ex-governador afastado, aí, que ninguém gosta de falar o nome. Eu estava junto com ela lá na presença do presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ivone, várias autoridades do Estado, o judiciário, prefeitos,
casa cheia naquele dia lá no Tribunal de Justiça, né, Mauro? E eles comprometeram a emitir 1 milhão de livros. Ela é distribuída para toda a rede pública estadual. E também alguns prefeitos procuraram ela, e ela confiando, ela por conta própria, ela contratou a gráfica e emitiu 50 mil exemplares. Dos 2 livros ou só dos 2, Mauro? Dos dois. Então, por isso que ela fala aí que, poxa, ela não consegue fornecer gratuitamente, ela ainda tem essa conta com a gráfica, né, Mauro? E aí, agora mesmo no dia do ProErd, foi o campeão de vendagens de livros, né, com autógrafos. Foi bom. Maravilha. Então, quer dizer, o livro dela agora está até fora do estado, graças a esse programa aí da Polícia Militar para resistência às drogas. Nós deixamos vários exemplares lá com os alunos, quer dizer, a gente tem que fazer essa campanha, né? Até o Francisco também se comprometeu na época, lembra, Francisco? Depois daquele programa do 40 Graus, a gente tem que criar uma forma de divulgar esse livro. Antes de novembro, né? A vendagem está esgotada, uma nova tiragem. Então, ainda tem muitos exemplares para carregar uma mala para lá e para cá, carregando esses 2 exemplares aí da cartilha e do livro. Então, se a gente pudesse criar essa iniciativa até para ajudar nessa tirar o prejuízo dela, que ela faz por conta própria, está tentando aí ver se o governo do estado ou até a própria prefeitura, né, que quer abraçar, para ela ter pelo menos um pequeno piloto para começar a expandir mais esse seu grito aí, né, que está preso nessa garganta. A gente puder a nossa contribuição de alguma forma, não sei como é que seria ser, mas a gente tem que ajudar essa mulher a fazer isso tudo mesmo, como eu falo, não canso de dizer que é uma questão pessoal dela, mas que ela não guardou para si, né? Ela está compartilhando com todos nós, é uma sinceridade que até já tanto eu ouvi, mas mesmo assim eu falo com ela, é uma sinceridade que constrange, né? Que ela fala de um jeito assim que a gente se põe no lugar, como o Francisco chorou lá em Baçu. Eu já chorei outras vezes aí, mas a gente tem que encarar esse tema aí com seriedade, e não é só o problema da levantou essa bandeira, a gente tem que ajudar a ter alta no mastro aí, tocar para frente, e ajudar tudo que é possível, a gente tenta ajudar a Maura aí para esse projeto não ficar só no papel, né? Por enquanto é o que está acontecendo. Obrigada. Mas já está dando frutos, né, Coronel Salema? Já está dando frutos, né, de tudo que ela já mencionou aqui, dos locais em que ela foi, de pouquinho em pouquinho, né, cada um que vai chegando vai somando essas situações, né, o Maura? Então, é grandioso o projeto, tem muito para alcançar realmente, né? Mas a gente aqui vai cada vez fazendo o trabalho de formiguinha e vai somando, né, Nazaré? Vamos nos reunimos e pensamos juntos aí uma outra possibilidade em termos de condomínio, mas nas palestras eu acho bem bacana, né, essa tua ideia. Eu vou comentar com os nossos, né, quem nos convida, os organizadores dos eventos, e acredito que tenhamos fruto, viu, Coronel Salema? Porque realmente não deixa de ser, né, um tema desafiante, constrangedor, mas necessário, né? Faz parte, né? A gente precisa informar as pessoas, né? Aquelas que menos têm condição de serem informadas, que são as crianças e os adolescentes. Mas já informando também, chegando aos responsáveis, acredito que já é um grande passo, né? E você comentou bem, Maura, sobre denunciem sim, pode ser que não sejam presos, mas isso os intimidará. É uma grande verdade, porque também nós temos isso em condomínio, né, Nazaré? Nós temos aqui, com a pandemia, as novas legislações, determinações de cartazes, seja use máscara, seja exatamente denunciar abusos de crianças, adolescentes, ou até bater na mulher, né, bater então, de estar ali nesses cartazes obrigatórios afixados nos condomínios, exatamente esses números, né? Diz que 100, né? Outros números, e como conselho tutelar, e por aí vai. Isto realmente, Nazaré,
com certeza pode atestar isso, de que isso intimida mesmo, intimida o morador. Intimida, quer dizer, eu tive experiências enquanto, né, assessoramento em condomínios, que é um dos trabalhos que eu executo, deixou de acontecer esses eventos. Né? Deixou de, em relação à mulher, que eu estou falando, né? De bater em mulher. Então, só pelo simples fato de ter o cartaz, informando que aquele X, aquele vermelho, né? Aquela campanha do X. Né? Então, exatamente isso. Também tendo, Coronel Salema, esses cartazes afixados nos condomínios com essa informação, vai intimidar sim. Isso eu tenho certeza, porque já na prática, em termos de condomínio, outros cartazes surtiram efeito até em relação ao trabalho que a gente executa, que é o que o Nazaré também, o meu e o dele, né, que eu também sou advogada condominialista, também sou síndica, então a gente já teve, eu pelo menos com certeza, depois eu posso até ouvirmos o Nazaré, se também ele teve a experiência, mas eu já tive uma experiência produtiva. Mas fala aí, Maura. Gostaria só de complementar, né, que é muito eficaz exatamente quando você leva o conhecimento. É o mesmo que você considerar que o bandido rouba qual casa. Aqui ele vê com câmeras, com alarmes e com seguranças, ele vai escolher a que estiver mais vulnerável. Então, quando você chega dentro de um condomínio e você vai falar desse tema, é claro que haverá aqui eu não vou poder me manifestar, aqui as pessoas estão ligadas. E quando a gente fala e quando a gente orienta e ensina, a gente está ensinando a criança. Uma criança vai passar para outra. A gente passa a ter uma multiplicação desse trabalho de prevenção imenso, porque vai rodar o condomínio. Então, ali naquele condomínio que tiver feito, e isso é real, a gente já tem essa prova, né, de que o pedófilo ele vai embora, ele vai arrumar um jeito de sair dali. E é claro, ele vai pousar em outro local, e é necessário que esse outro local também esteja preparado. Basicamente, nós temos que deixar o pedófilo morrer de fome. Não existe na nossa legislação a pena de morte ou a pena perpétua, a castração química não é a satisfatória, né, que é, pronto, a castração. A castração inibe apenas a ereção da pessoa, né? Ele não inibe o desejo, a libido continua. E o pedófilo nem sempre ele comete o abuso com o pênis. Ele comete com as mãos, com a boca, tem muitos artifícios para ele utilizar. Então, nós não temos nada que possamos fazer para que ele não o faça. Mesmo que ele fique preso, a nossa legislação é branda também quanto à pena, mesmo que isso ocorra, quando ele sai, é como uma pessoa que está de dieta, daquelas dietas que, meu Deus, eu quero comer um pote de sorvete, né? É ele com desejo sobre uma criança. É preciso que a gente entenda que o desejo do pedófilo é diferente das demais pessoas, das pessoas comuns, que não têm o desejo por uma criança. O gozo dele é em cima do poder que ele exerce sobre a criança, é a submissão, é exatamente a vergonha, a tristeza. E eu posso dizer isso com clareza, porque a luta que eu travava com os pedófilos, que foram 2, né, separados, um até os 10 anos de idade, dos 10 aos 16, outro pedófilo, mas era uma luta e eu chorava, e como eu não conseguia compreender como é que aquele homem conseguia me ver chorando e como é que ele conseguia sorrir e gozar. Isso é a realidade, porque ele está sobre o poder e a criança está sob o domínio dele. Então é algo muito gigante que a gente, de fato, precisa levar este conhecimento, e cada condomínio que utilizar o trabalho de prevenção, não vai acontecer casos de abuso naquele local, porque exatamente a prática é essa. O abusador, ele não insiste, o pedófilo não insiste, porque tem muita facilidade para ele em outro local. Assim como na rede da cyberpedofilia,
Ocorreu isso com o meu filho quando tinha 7 anos. Havia num joguinho um cyberpedófilo que fingia se passar por amiguinho, estava no grupo da escola. Ele estava infiltrado no grupinho da escola. E isso há 15 anos atrás. Imagina hoje, o tanto que isso não acontece diariamente. E quando ele observou que o meu filho estava jogando sozinho, porque ele havia adoecido, não tinha ido na escola. Então, os outros amiguinhos não estavam jogando, estava o meu filho sozinho. E, obviamente, ele é um adulto, ele observou, opa, está sozinha essa criança. Cadê seu pai? Cadê sua mãe? E meu filho disse, eu estou doente hoje, meu pai saiu, minha mãe foi trabalhar, eu estou sozinho. Aí ele disse, olha, você é o meu melhor amigo, eu estou muito preocupado, acho que eu estou doente, eu vou mandar uma foto para você e você manda uma igual para ver se é igual, se é a mesma coisa. Ele se fazia passar por um menino da idade do meu filho, então ele mandou a imagem, né, do pênis pequenininho que representasse um de 7 aninhos. Então, o meu filho ou qualquer uma outra criança que não tenha a orientação vai mandar outra, porque a criança está falando com o melhor amigo e o amigo está chorando, está preocupado, está precisando dele. E o meu filho, na hora que viu aquela foto, escreveu para ele, você é um pedófilo, a minha mãe vai prender você. E ligou para mim na mesma, mãe, corre para cá que eu acabei de prender um pedófilo. Uma criança que se defende porque ela tem a autoproteção, ela tem o conhecimento e não traumatiza criança alguma. Eu tenho estado nas estradas, a gente leva um banner junto com a Polícia Rodoviária, o Coronel Salema participou já dessas ações na Ponte Rio-Niterói, nós colocamos um banner gigante com os bonequinhos, pode, não pode. E ali as crianças que estão nos carros param e a gente ensina as crianças ali, em 2, 3 minutinhos. E a criança tem desejo de aprender e aprende com facilidade, e a gente ensina aos pais e mães que não é suficiente, não significa que 2 minutinhos é pronto, a criança está imunizada. Não. Mas a gente faz com que naquela família aquele processo iniciador aconteça. E essa família vai continuar falando, vai seguir o meu Instagram, vai seguir o Instagram de outros profissionais da área, vai ter o interesse de todos os dias perceber se o seu filho está em proteção. Então, com certeza, o trabalho de prevenção é o único que vai fazer com que a gente consiga coibir a ação do pedófilo ou do cyberpedófilo e do abusador sexual. Plenamente de acordo, Maura. Prevenção é tudo, né? Não só nisso, como qualquer outra esfera. Realmente você está coberta de razão, mas gostaria de saber se os nossos colegas gostariam de mencionar mais algum detalhe. Coronel, Nazaré. Econômica nas palavras, aí que tem muita coisa para falar, né? Tem esse negócio do prêmio aí, que é pegar um ganchozinho, que ela... Hoje o abusador se aproxima da criança, também oferecendo prêmios, né, Maura? Sim, tem a gratificação. Eu estou reticente para não falar demais, vocês podem até me dar Eu fico provocando, porque eu já conheço o tema, eu gosto que eu provoque, é só me dizer... Nós podemos, Maura, fazer um número 2, né? Hoje nós estamos aqui, até sugerido pela própria Maura, pedofilia, o silêncio que mata, Lei 9.234 de 21, que tem realmente o nome da Maura de Oliveira. Mas a gente pode, Maura, para não ficar um vídeo muito extenso, porque também as pessoas que estão podendo ouvir, elas às vezes elas não dispõem de tanto tempo. Sim. Mas nós podemos voltar num outro momento e continuar mais ainda esse assunto que é muito rico. Sim. Não há problema nenhum, não vai ter, não é Sim. problema de espaço, viu, Coronel? Sim. Não vai ser esse problema para a gente aqui. Sim. Mas só para que o vídeo realmente também não fique muito extenso, para que as pessoas até percam o interesse, né? Porque fica muito cansativo. Tá, você quer que eu comente essa fala do Coronel? Pode, por favor, mas oportunidade então, com Sim. certeza não vai faltar, não. Tá, ok. Tem muito tema, esse é um tema muito profundo, né? Então, realmente é muito difícil da gente falar tudo que é necessário numa live. Mas a parte da gratificação, é importante que o pedófilo, tanto o pedófilo quanto o cyberpedófilo, nem sempre ele vai usar da violência. O cyberpedófilo, ele não vai usar da violência quando ele entra aliciando, ele entra encantador.
Então, ele vai se tornar aquela pessoa de extrema confiança. A palavra segredo é uma palavra que precisa sair do vocabulário das famílias, porque o abusador usa essa palavra. Então, dentro da casa, se você contar para a mãe, olha, eu não vou te dar isso, ou vai presentear, vai gratificar essa criança com um presentinho, com uma balinha, com um dinheiro, uma boneca, uma roupinha nova, e a criança não vai entender, ao contrário, ela vai passar até a perceber que quando ele vem e mexe em algo que ela não tem compreensão do que é a parte íntima dela, ela ganha um presente, então a coisa passa a não ser tão ruim assim, porque ela não tem compreensão do mal que isso vai causar. Muitos adultos só compreendem que sofreram o abuso sexual quando estão adultos. Muitos não têm nenhum local. O comandante estava na Ponte Rio-Niterói, um caminhoneiro, né, comandante? O coronel Salema viu isso ao vivo, o caminhoneiro, meu Deus, dona Maura, mulher pode ser pedófila? Isso após eu ter concluído uma palestra, e um homem grandão, um homem forte, e a gente fica imaginando, né, que os homens não choram, os homens guardam esse choro pela vida inteira, e assim esse caminhoneiro tinha sido abusado pela própria tia-avó e tendo iniciado aos 11 anos de idade. A gente precisa romper a cultura de que meninos precisam ter a iniciação sexual com pessoas mais velhas, os abusadores usam isso. Então, mulheres também se aproveitam de abusarem de meninos para serem a primeira mulher da vida desses meninos, aproveitam essa situação. E isso porque este menino não está bem orientado, não está vivenciando ainda uma educação machista de que ele tem que ser o pegador. O menino, os homens da nossa cultura crescem para serem os pegadores. A gente precisa desconstruir esta educação. E essa gratificação vai criar uma situação absurda no emocional deste adulto, que não vai compreender o que é amor, não vai compreender o que é amor por sentimento, vai compreender que o corpo é uma troca de gratificação, e a prostituição, ela está direcionada a esse malefício da gratificação. Porque enquanto ela é criança e ela ganha algo para beneficiar e fazer o outro feliz sexualmente, isso vai ficar na cabecinha. E ela vai crescer acreditando que essa gratificação ela pode ter um ganho, né? Não é amor, é uma troca. E tudo isso porque a gente permite que crianças cheguem em casa com algo que você não sabe de onde veio, quem deu e por que deu. Né? Antigamente a gente, aquela história, não entra em casa com nada que não tenha sido dado por alguém, né, da rua, algum estranho. Mas para a criança, quem é o estranho? Essa é a frase que a gente usa, e quando aquela pessoa vem com um pirulito, vem com um sorriso, fala algo agradável, aquela pessoa deixa de ser o estranho. Não é mais o estranho, é o tio tal, é a tia tal, é a vizinha, é a pessoa que entra na nossa casa e a gente puxa a cadeira e põe para almoçar. Concluindo para vocês, uma criança de 6 aninhos foi abusada com conjunção carnal na mesa do jantar, com vários integrantes da família. Considerem que este pedófilo, além de ser o perverso, considerado, né, o perverso na psicanálise, que vem a ser o mesmo psicopata na psiquiatria, ele tem um dom de narcisismo. Então, ele gosta dessa situação de que ele vai conseguir enganar a todos. A criança estava agoniada, ela já não queria se sentar, porque não era o primeiro abuso que ele fazia na criança. E a mãe, e ele chega na casa e diz, vai sentar do lado do tio. E a criança fala, mamãe, não quero sentar aqui, eu quero sentar em outro lugar. Não, você vai sentar do lado do tio, não aborreça, criança. Agora você vai aborrecer na hora do jantar. Ele pegou a criança, vem cá, porque você está zangado com o tio? Vamos sentar aqui no colo. Ele ficou com a criança no colo durante o jantar e conseguiu abusar com a conjunção carnal anal durante o jantar. E a criança sentindo, e a criança incomodada, mamãe, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E a mãe deu a bronca, mas vai ficar aí quieta. Vai ficar quieta, senão vai ficar de castigo. Senão, a punição. E essa punição e a falta
de entender e interpretar o não da criança, de permitir que a criança diga não e entender por que é esse não. Então, de fato, a gente necessita de um novo olhar para a educação. É preciso que as famílias compreendam que algo deu errado até aqui, senão nós não teríamos a quantidade imensa de crianças sendo abusadas. É necessário que famílias compreendam que se você não tem um tempo para os seus filhos longo, que você dê aos seus filhos o tempo curto, mas que esse tempo seja valioso e que você consiga direcionar ao seu filho, fazer com que o seu filho compreenda que ele é o amor da sua vida. A palavra milagrosa de tudo isso que é horrível, essa crueldade que acomete as nossas crianças e adolescentes, o sentimento mágico que vai fazer o verdadeiro milagre para que a gente acabe com isso de vez, é o amor. Qual é o tamanho do amor que você tem pelo seu filho? Nossa, eu trabalho dia e noite, eu dou para ele o melhor celular, o melhor computador, a melhor roupa, a melhor escola. Não é isso que nós estamos falando, não era o ter. É aquilo que você já possui dentro de você, que é o amor. Você quer dar o seu filho como prato principal da refeição de um pedófilo? Você tem que se perguntar isso. Porque não existe um outro culpado senão os próprios responsáveis. O pedófilo ou o cyberpedófilo, eles vão agir e vão abusar da criança que está desprotegida. Desprotegida. Daquela criança que justamente você não tem tempo para ela, você não escuta, você não valida. Você diz que nada, você não sabe nada porque você é criança. Aquele adulto que acha que por ser criança não sabe nada, e a criança sabe. E principalmente a nossa criança de hoje. Porque se você não ensina, ela está assistindo a um programa às 17 horas, que é a Malhação, e que tem um horror ali para ensinar de coisas negativas. Ela entra em vários outros programas, ela assiste 1000 TikToks imorais e ela vai aprender. Então, se ela vem pedir alguma informação a você, dedique o tempo, pergunte de onde ela tirou essa dúvida. E se ela está perguntando, não creia você naquela frase assim, isso não é hora de você saber isso. A gente tem o hábito de falar essa frase. Está perguntando isso por quê, menino? Isso você não tem idade para saber disso. Mas se a criança perguntou, este é o momento. E se você não souber responder, você vai dizer, olha, a mamãe não sabe, mas nós vamos pesquisar juntos. Vamos pesquisar? Eu posso pesquisar para eu amanhã conversar com você, se você se assustar e não souber como falar? Olha, a sua pergunta é muito importante. Valide tudo que a criança está trazendo para você, porque se você não validar, se você depreciar e desmerecer, alguém vai dar esta dúvida, esta validação, e vai ser alguém que vai trazer a informação e vai capturar esta criança, agregar esta criança. E depois que um pai ou uma mãe perde a confiança dos seus filhos, é muito difícil de colocar. Confiança é algo que se perde e depois é difícil de você adquirir novamente. Então, busque agora. Você tem dúvida de como é que eu vou agir? Eu não sei tudo. Então, entra nesse tema. Realmente é muito pequeno o tempo que nós temos, né? Se eu falar que 10 horas ainda vai ser pouco tempo. Mas eu digo a todos, a gente precisa iniciar. A gente precisa dar o clique, despertar. Por que meu filho era tão calmo, meu filho era tão bom, minha filha era tão tranquila? Agora minha filha está irritadiça, minha filha está agressiva, minha filha não come, ou minha filha ficou obesa, minha filha vomita depois que come, minha filha não dorme mais, meu filho não fazia mais xixi na cama, agora voltou a fazer. Meu filho está mal calorão, ele está de casaco. A gente vê isso com facilidade. A criança está gritando, pedindo proteção, pedindo para que você, pai, mãe ou responsável, dedique tempo e permita que ela fale o que é que está agoniando. Então, doutora Vânia e doutor Francisco, e o Salema já sabe dessa etapa, você descobriu que a criança está sendo vítima, ela veio contar para você, o que você faz? Porque a família, e agora, o que eu faço?
É mesmo? E ele fez o quê? Ele passou a mão aonde? Ele fez isso, ele fez aquilo? Não. Esse a gente pode marcar, inclusive, mais para a gente aprofundar. Cada faixa etária, a gente vai respeitar a prontidão da criança. De 0 a 6 anos é de um formato, de 6 anos a 9 aninhos é outro formato, para frente, com a pré-adolescência, é outro formato. A gente precisa realmente ter o entendimento de que jeitinho que você vai ensinar, mas sabendo que desde o berço você ensina a criança a se proteger. Quando você tem a palavra consentimento como base da proteção da criança. O que é o consentimento? É aquilo que eu não posso chegar na Vânia, na rua, e Vânia, e eu não posso tocar o seu peito, eu não posso tocar os genitais do doutor Francisco, do coronel Salema. Nós adultos não fazemos isso com os outros quando nos encontramos. Nós precisamos da permissão, e se alguém tocar a mulher, o não é não da violência doméstica, é crime. E da mesma forma o homem. Então, por que é que a criança nós não pedimos a autorização? Mamãe vai trocar sua fraldinha agora, você dá licença para mamãe? Mamãe vai passar o remedinho, mamãe vai dar o banhozinho, papai vai trocar a fraldinha. Quando nós pedimos desde bebê, nós estamos já protegendo a criança para a não naturalização do abuso. Não fazer com que aquele abusador venha, toque na criança, fingindo que está brincando. Olha, vamos brincar de mágica? E pega um bombom e esconde dentro da calcinha da menina, dentro da cuequinha do menino, dentro da blusinha, que ali ele já tem a oportunidade de tocar todas as partes íntimas da criança. Se nós ensinarmos, nós vamos compreender que educação é a longo prazo. Não significa que você ensine hoje. Vamos lembrar da coisa básica. Quando ensinamos a criança a letrinha A, quando vamos ensinar as vogais, que são apenas 5, nós ensinamos uma de cada vez. Nós criamos várias formas metodológicas para que a criança compreenda que o A é do avião. Aí nós fazemos o barulhinho do avião. A abelhinha, nós fazemos o barulhinho da abelhinha. A educação que nós desejamos para os nossos filhos saberem autoproteção é da mesma forma. Nós vamos aproveitar a hora do banho para a gente mostrar quais são as partes íntimas. Aproveitar a hora que vai à praia. A criança pode estar na praia e quantos que vão fingir ali que estão ajudando? Estava quase se afogando e vai passar a mão na criança inteira. Vou ensinar você, vou levar você para nadar. Tem diversas formas. Compreender que o pedófilo é de extrema inteligência. Então, ele sabe desenvolver formas, porque ele vai prestar atenção como é o pai, como é a mãe, como é a família e qual é a lacuna que aquela criança possui. Então, eu sou muito grata aqui ao falar, mas dizendo aos senhores que é impossível falar tudo, né? A gente tem muito mais coisas importantes para dar como sinal aqui, para sinalizar a todos vocês, mas eu creio que o mais importante seja compreendam que todas as crianças são nossas, independente de serem os nossos filhos. Todos, nós somos os adultos. Então, a responsabilidade de combater e de proteger é de cada um de nós. E é claro que eu considero, sim, que na minha vida houve a omissão. Se alguém, algum vizinho, pudesse ter dado a intervenção, ter denunciado, ter ido lá na casa que eu morava e ter falado sobre esse tema, talvez eu não tivesse sido tão abusada da forma como eu fui, porque os abusadores tiveram uma vida livre, uma liberdade imensa, sem jamais terem sido censurados. Então é importante que a gente fale, porque quando você fala, e falar muito, as pessoas que estão ao seu redor vão saindo de fininho. Se tem um abusador que a gente não sabe identificá-lo, porque ele é educado, ele é alegre, ele é atencioso, ele é cheiroso, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. E ele já faz isso, já faz parte da programação dele, para quando em algum dado momento que possa haver alguma dúvida quanto a ele, haverá várias pessoas para dizerem, não, esse é maravilhoso, eu conheço, eu assino embaixo. E a gente tem que assinar embaixo da fala da criança.
e não da fala do adulto. E isso que a gente precisa colocar em pauta. Acreditem nos seus filhos, amem, abracem, beijem, diga que ama 1 milhão de vezes, para que a criança tenha o entendimento de que pode contar com você, seja qualquer coisa que aconteça na vida delas. Então, fica o meu grande abraço a todos, a minha gratidão, doutor Francisco, muito obrigada, doutora Vânia Baeta e meu querido amigo, irmão, deputado Coronel Salema. Muito grata por tudo. Eu disse isso ao Coronel Salema lá na segunda-feira e vou repetir aqui. O Coronel Salema é abençoado por Deus, né? É um ser humano incrível. Eu tenho o privilégio de conhecer há vários anos e ele não muda. O coração dele cada dia está mais conectado à humanização nesse planeta. Então, eu não tenho dúvidas, Coronel, que o senhor foi usado por Deus para se tornar um político, porque eu já tinha sido convidada várias vezes. E olha, a lei não está nas mãos da melhor pessoa do mundo, não. Está nas mãos do melhor anjo que poderia ter aqui nessa terra. Sou muito grata a você, Coronel Salema. Fala alguém que eu não tenho o que falar, não. Bom, Maura colocou aí vários, né, exemplos que com certeza vai ajudar bastante pessoas a se identificarem e a ou prevenir a continuação ou até evitar, né? Isso realmente foi bem legal da Maura aí exemplificar para a gente. Quero aqui colocar, antes de encerrar, a Maura tem também doação Pix, Anjos na Estrada 20, tudo junto, anjosnaestrada20@gmail.com. Pix, então, doação para os Anjos na Estrada, para o projeto dela, que é embaixadora da causa do combate à violência infantil e adolescente. Doação Pix, anjosnaestrada20@gmail.com. Então, mais uma vez, Maura, muito obrigada, né, a sua disponibilidade, você de pronto atendeu o convite. Agradeço também meu amigo Francisco Nazaré, que generosamente trouxe esse tema para mim. É uma gratidão enorme, né? Você sabe que nós somos quase que irmãos gêmeos, né? Vou dizer agora padrinho, né? Agora eu já sei que o segredo é padrinho, então pode dizer assim. Agradeço muito por você ter generosamente colocado esse tema para mim, estreitado o contato com a Maura, o capitão Salema, o comandante Salema, e também uma honra enorme ter o comandante, né, aqui na nosso webinar. Ele também é autor dessa legislação e aí tão colaborativo com esse tema que é de grande relevância para a nossa sociedade. O político, né, o político realmente deve e sempre ter essa em mente, servir a sociedade, né, não só pelo seu desempenho, mas pela sua condição de estar nesse posto. Se todos fossem assim, viu, Coronel Salema, o nosso Brasil estaria muito melhor, não tenha dúvida. Mas cada um de nós fazendo um pouquinho, né, no cargo que a gente tenha, seja de advogados, eu e Nazaré, né, seja a Maura, como esse anjo aí que transformou a dor em luz, em estrela, trazendo aí condição de muitos superarem ou terem, né, e evitarem outros problemas nesse sentido. E não tenho dúvida, o Coronel Salema já tinha essas informações de outras legislações tão ricas, não tão, né, socialmente falando, mas o Nazaré ali me participava e eu de longe estava observando lá o da academia, ou seja, a participação intensa do senhor também trazendo benefícios a nós em relação à área condominial. Então, quero aqui então passar a palavra final para vocês. Muito grata, isso será o início de muitos outros, né, encontros, não tenho dúvida, da minha parte, com certeza. Quero aqui, né, já refazer o convite para uma próxima oportunidade e, obviamente, em tantos outros, né, Nazaré, nossos campos condominiais, que são também muito interessantes para a Maura trazer esse tema, atingir aí a outros níveis, né, Maura? Outros níveis, isso é importante. Sim. Então, quero aqui passar a palavra para o Coronel Salema, Francisco Nazaré, e aí encerrando, então, com a nossa querida Maura.
Eu que agradeço a oportunidade de reunir essas pessoas aqui nesse momento, cada momento desse é único, né? Eu já ouvi a Maura várias vezes, mais de 2015, mais de 6 anos já que eu escuto a Maura falando, que eu já repito o que ela fala. Às vezes eu já sei o que ela vai dizer, eu complemento alguma coisinha até para provocar. Esse tema realmente é envolvente, é abrangente, nos emociona cada vez que ela relata um fato novo, e eu também às vezes procuro alguma coisa mais ver que as ações envolvidas, mas da publicidade, né? A gente vê tanta mentira, tanta coisa aí vazia, né, nas redes sociais ou nas mídias. Então a gente tem que esse tema repercute até na saúde pública, na segurança, em tudo que a gente possa imaginar. Porque são gerações aí, como que a gente fala, a gente pode preservar, né, de uma geração violenta, né, como a Maura citou, do suicida. Cada um vai reagir de uma forma, né? Uns se curam, se tratam, como a Maura fez, mas outros realmente têm sequelas irreversíveis, levam para a vida toda seus traumas e às vezes descarregam outras pessoas. Então, poxa, tem que desenvolver realmente outros debates semelhantes a esse. Podem contar, tenho certeza, comigo, com a Maura, e trazer outras pessoas que a gente tem também, né, Maura, no plantel aí para trazer. Tem a delegada federal, tem um colega aí da DECAB, tem a própria desembargadora Ivone, então o desembargador está aqui, nosso vizinho aqui, em São Gonçalo. Então, poxa, material humano não nos falta, e realmente a gente tem que difundir cada vez mais. E agradecer a oportunidade do Francisco, da Vânia, para trazer a Maura para esse debate aqui, que realmente é importante, e nós sejamos agentes multiplicadores, não ficar só nisso aqui, a gente tocar o projeto para frente aí para ajudar não só a Maura, né, que realmente a bandeira é dela, mas a salvar nossas crianças, né, que estão vulneráveis aí na mão desses abusadores. Obrigada, Coronel. Por favor, Nazaré. Som. Não. No mercado condominial, eu estou dando agora uma ideia para quem quer ver a sua marca realmente atrelada a algo que importa. Então, os fornecedores de produtos e serviços de condomínio podem ter atrelado a sua marca a divulgação da causa do combate à pedofilia, e multiplicando os cartazes. E as grandes empresas financeiras que hoje brigam no mercado financeiro para ter uma conta de um condomínio, né, os grandes bancos digitais, tá aí a dica: atrelem a sua marca a uma causa nobre, a uma causa que vai defender as crianças do Brasil, as crianças que moram em condomínio e as crianças que crescem sem a pedofilia serão os síndicos do amanhã e vão usar o serviço de vocês. Então, essa a minha dica comercial, né? Porque a vida vive em torno do dinheiro, do patrimônio. Então, atrelem a sua marca, porque eu tenho certeza que vocês vão vender mais, que vocês vão produzir, vocês vão fazer mais patrimônio atrelado a uma causa nobre, que é a causa da Lei Maura de Oliveira. Tá? Muito obrigado. E, mais uma vez, Maura, muito obrigado em nome de nossas crianças. Obrigada, Nazaré. Por favor, Maura. Sou muito grata por mais uma vez nós podermos levar, multiplicando cada pessoa que está aqui ouvindo a gente, cada pessoa que vai estar tendo a oportunidade de ter uma gotinha de conhecimento, vai com certeza estender isso adiante, lembrando que cada criança que a gente consegue salvar é exatamente o anjo que poderá ter vindo para salvar este mundo. A gente não sabe qual é o desígnio de Deus para cada um de nós, mas nós sabemos que os desígnios de Deus para todos nós é para que o mundo seja maravilhoso. Então não é de Deus algo tão cruel como isso. Então cabe a todos nós lutarmos juntos para fazermos com que a infância seja aquilo que Deus deu para todos nós, uma infância de amadurecimento natural, seguramente, com cada etapa da vida, seguindo passo a passo para que a criança se torne um adulto emocionalmente sadio, um adulto produtivo para esse universo.
E quando a gente permite que mutile uma criança, nós estamos mutilando a vontade de Deus, porque cada uma criança dessa vai deixar de existir como ser, vai virar um zumbi nesse mundo, porque, como eu disse, e é real, a pedofilia, ela mata o sonho, ela tira a expectativa, a projeção de um futuro de felicidade. E de que vale viver neste mundo sem ter a oportunidade de sorrir, de se sentir feliz? Esse é um sentimento que Deus nos honra todos os dias. Então é preciso que nós tenhamos a força de nos reunirmos, assim como a força do Dr. Francisco Nazaré, do Coronel Salema, a sua força, Vânia Baeta, e de todos que podem abraçar esta causa. Se agarrem a esta causa de uma forma assim, pensem, nossa, eu amo todas as crianças, porque nós todos fomos crianças um dia. E nós não sabemos quantos adultos mutilados estão ao nosso redor, tristes, depressivos, com desejo de se suicidar todos os dias. Como é que nós podemos imaginar que nós temos ao nosso redor adultos e crianças querendo morrer todos os dias? Se nós temos tantas coisas para produzirmos, se eu, vocês, nós temos planos para hoje, para daqui a 2 anos, para daqui a 10 anos, e várias pessoas não têm plano algum, apenas o desejo de não lembrar mais da violência que passou. Então, cabe a nós que estamos vivos, fortes, emocionalmente, que temos amor em nossos corações, que nós possamos unir numa única força, sem medo, sem vaidade. Vamos pensar apenas que se Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, este é um dos mandamentos dele, como é que nós não vamos olhar para o nosso redor e deixarmos o celular de lado, a programação de um filme, de qualquer coisa, ou de uma saída com amigos, e não vamos abraçar os filhos nossos? E não vamos abraçar os nossos vizinhos, as nossas crianças que a gente está observando que tem alguma coisa acontecendo de errado, mas que a gente não quer se envolver. A gente precisa enxergar além do nariz. Então, a mensagem que eu deixo é que cada vez que você pensar, que você dormir e acordar com o desejo de plantar algo maravilhoso nessa vida, plante a proteção de uma criança. Porque é essa criança que vai se tornar o adulto magnífico que talvez nós estejamos esperando para salvar esse mundo todo. Quem sabe não é esta uma criança que nós vamos salvar hoje? Porque não adianta a gente ficar com a expectativa do sonho cor-de-rosa, de pensarmos no amanhã, sem a construção que é agora. Então, que esta live sirva para você refletir, porque não há transformação na sociedade sem a reflexão, sem a consciência. Então, aquilo que eu estou fazendo, batendo de porta em porta, que o Coronel Salema faz junto comigo, que hoje o nosso grupo de anjos, com o Francisco, com a Vânia, com vários outros amigos, já somos um grupo grande, mas temos muitas crianças para salvarmos. Que a minha voz seja a voz de cada um de vocês e que a gente possa abraçar, como eu abracei os meus filhos e tornei os meus filhos 2 homens seguros e produtivos para a vida. Que a gente possa ter essa mesma responsabilidade. Eu poderia já desistir, eu estou há tantos anos nessa luta, a minha vida inteira. Pronto, meus filhos não são mais crianças, não são mais adolescentes. Mas eu não paro um dia sequer, nem uma hora sequer, em todo o momento. Eu tenho a minha missão e eu peço muito que vocês compreendam que não é necessário ter sentido essa dor para ter uma missão maravilhosa como essa. Que vocês possam dizer ao Pai maravilhoso, da forma como vocês veem Jesus, ou que veem Deus, ou que veem a força da vida, que vocês possam dizer a eles, nossa, eu agora sou um defensor das crianças, me faça um anjo de proteção às crianças. Porque se Deus dignifica a mim e a vocês para protegermos as crianças, nossa,
nós temos a luz divina com certeza no nosso caminhar. Muito obrigada por toda essa grande oportunidade. Eu que agradeço, Maura, mais uma vez. Então, mais uma vez, encerro aqui para vocês. Até um próximo evento. Estamos juntos, com certeza. Parabéns, Maura, pela sua força, pelo seu dinamismo, pela sua iniciativa. Não pare, não. Você ainda está muito nova, tem muita coisa para fazer, né? O caminho é longo, mas vale a pena cada um, né? Passinho que se dê. Você vai ganhando mais anjos, né? Aqui temos alguns, com certeza vamos multiplicar para muitos outros. Obrigada também, Francisco Nazaré, foi realmente muito gratificante, né? Você ter honrado em colocar esse tema para mim, essas pessoas maravilhosas, eu também servir a vocês dentro do que for possível da minha parte. E mais uma vez também, Coronel Salema, parabéns aí pela sua atuação na política. É difícil de vermos atuantes assim, de que sirva à sociedade, que faça o seu trabalho muito realmente, não só nos seus comandos, é o reflexo aí da sua personalidade e de todos os atos que o senhor já executou na sua vida e aí emprestou para a política e que a gente fica muito feliz com isso, não tenha dúvida, né? Obrigada mais uma vez, posso chamar vocês nobres amigos, Maura, Salema, Nazaré, e então até a próxima e espero que este webinar, essa live, seja muito útil para todos, né? Independentes, que não tenham essa dor, mas que possam aí se esclarecer e ajudar a outros, a evitando também, ou aqueles que tenham dor. Então, até a próxima, nobres colegas, né? Mais uma vez, muito grata aí por ter aceitado o convite e por permitir fazer parte do conjunto aí com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, saúde a todos, proteção e muitos outros maravilhosos projetos, Coronel Salema. Parabéns mais uma vez. Maura, siga em frente e para cima, porque não tem outro jeito, né? A luz é assim, né? E você foi a premiada da luz, independente da dor, mas você reverteu em luz e cada vez mais brilhando. Então, isso é muito bom e encantador. Nazaré, nos vemos aí nos condomínios, nas palestras e, mais uma vez aí, por ter trazido essas pessoas maravilhosas para mim, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, beijo no coração de todos. Saúde tchau, a todos, muito obrigado, família. fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.